Eu sou Eduardo Paradella e você está no Zoe 26, um espaço para conversas que não cabem na caixa. Nós vamos tratar de ciência, de vida, de fé. E estou aqui hoje com o meu amigo Max Wanderson para esse programa especial, o nosso primeiro programa dessa série, desse podcast. E nós temos um convidado muito especial, não é isso, Max? É isso mesmo, Eduardo. Hoje nós temos um convidado mega especial, o pastor Maurício Fragale. Pastor Maurício Fragale é pastor-presidente da nova igreja, localizada na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Além disso, o pastor Maurício Fragale é médico, cirurgião vascular, é músico e escritor, autor de diversas obras abordando o tema principalmente sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, querido pastor Maurício Fragale. Muito obrigado, Max. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. É uma honra ser o primeiro convidado, né, estreando o programa aqui. Espero que a audiência seja assim, muito curiosa de ver, de interagir, de fazer perguntas, enfim, de conhecer mais e melhor o programa, o Zoe 26. É isso mesmo, pastor. Alegria imensa de estar aqui junto com o senhor. Confesso que é um motivo de grande alegria estar perto do senhor, conhecer um pouquinho da trajetória do senhor. E eu já abro aqui o nosso bate-papo perguntando para o senhor o que o seu ministério pastoral te ensinou sobre saúde e doença que os livros de medicina, pastor, não conseguem explicar. Max, a medicina hoje, ela está passando pela sua maior revolução desde 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, você não tinha o que a gente conhece hoje como ciência. A ciência que a gente conhece hoje com pesquisa, com laboratório, com todo o aparato que a gente vê hoje em dia, há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos, 130, 150 anos atrás, não existia. E foi uma revolução, essa guinada de uma medicina que era puramente empírica, quer dizer, a coisa era mais no olho, no feeling, e ensinamentos passados assim de uma geração para outra. Essa mudança, ela foi uma revolução. E hoje nós estamos passando por uma segunda grande revolução na medicina, que é esse entendimento de que o ser humano ele não é meramente uma doença que ele tem. Quer dizer, o sujeito ele não está tuberculoso simplesmente porque o bacilo da tuberculose resolveu ir lá e fazer um estrago no pulmão do sujeito. Porque bacilo da tuberculose, se a gente fizesse agora aqui um suave na mão de nós, o pessoal da produção e tal, botasse no microscópio e encontrar bacilo de Koch aí à vontade. Mas você não está tuberculoso, eu não estou, nenhum de nós aqui está tuberculoso. Então existe uma série de eventos fora a questão de alimentação, a questão de saneamento básico, questão do estilo de vida, questão... O camarada, ele é fumante? Não é? Ele é sedentário? Aonde ele mora? Ele mora numa região de muita poluição? Ele mora num lugar de montanha, de ar puro? Como é que é a vida desse cara? Então, existe tanta coisa envolvida que vai produzir essa ou aquela outra doença. O próprio estresse. O estresse, hoje a gente sabe que o estresse diminui, abate o sistema imunológico e abre espaço para uma série de doenças, até mesmo para o câncer. Então, a medicina hoje está chegando a um entendimento de que o médico ele precisa muito mais do que saber passar o antibiótico para aquela infecção de garganta. Ele precisa muito mais do que simplesmente olhar para um exame de sangue e dizer assim, não, você está anêmico, toma ferro, ou toma B12 e está tudo certo. A gente hoje está entendendo que você precisa fazer um exame mais apurado e global do paciente. Tem gente que usa esse termo holístico do paciente para entender os desequilíbrios que possam haver. Que, de repente, o camarada está com um determinado problema
que você acha que não tem nada a ver com, por exemplo, a vitamina D, e você vai fazer um exame e o camarada está com a vitamina D lá no chão. Se você não der vitamina D para ele, talvez um antibiótico resolva aquela infecção de garganta, mas ele vai continuar tendo outras coisas, outras infecções. Então, a medicina hoje está começando a entender isso e estão começando a surgir especialidades médicas mais focadas para esse objetivo mais amplo, né? Se for o caso, esse médico que tem uma visão mais ampla, que antigamente era somente o clínico geral, ele vai encaminhar para um especialista. Tudo bem, eu estou precisando que o especialista veja esse quadro aqui, porque é um quadro que precisa de uma cirurgia para remover um tumor. Então eu preciso encaminhar para um neurologista, um tumor no cérebro. Ou tem um tumor no intestino grosso, eu preciso encaminhar para um proctologista e também para um cirurgião abdominal. Mas eu preciso ver outras áreas, incluindo a área social. Como é que esse paciente se relaciona com a família, amigos, e etc. e tal. É aí, nesse campo, onde acaba entrando a fé. Hoje em dia, a gente já sabe o seguinte, há anos atrás, desculpe se eu estiver falando demais e tiver... Se vocês quiserem interromper e fazer pergunta, por favor, porque se deixar comigo, eu falo aqui por favor, 2 horas e meia. Fique à vontade, pastor. É tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer. Há muitos anos atrás, deve ter uns 30 anos ou mais, eu não sei por que cargas d'água, teve um médico nos Estados Unidos, ele era intensivista, ele trabalhava no CTI, e ele resolveu fazer uma pesquisa, assim, muito simples, para entender se tinha algum efeito real a oração. Então, esse camarada começou a perguntar para as famílias dos pacientes se aquela família era uma família cristã, era uma família muçulmana, era uma família o quê? E se aquela família orava pelo paciente. Ele não estava preocupado com a religião. Se você é evangélico, se você é muçulmano, se você é católico, ele queria saber se havia oração sendo feita por aquele paciente. E ele verificou, para surpresa dele e de todo mundo, que os pacientes que tinham pessoas orando por ele saíam muito mais rápido do CTI do que pessoas que não tinham ninguém orando por aquela pessoa. Olha que interessante. Que tinham um índice de sobrevivência muito melhor do que os pacientes que não tinham ninguém orando por eles. Uau. Isso aí criou um zum danado. Isso fez um barulho danado. Claro que essa pesquisa foi mais aprofundada e tal, e os caras viram que realmente a oração tem efeito. E aí, é claro que os céticos, eles vão dizer o seguinte, olha, oração, água benta, qualquer coisa, vela acesa, isso aí não vai fazer, para nós não vai fazer diferença. Quer orar, ora, quer acender vela, acende, quer jogar água benta, joga, tá tudo certo, porque o que interessa para nós é que a gente tem uma veia profunda, a gente está botando soro, a gente está botando o medicamento A, B ou C, e a gente está dando comprimido, está dando remédio, e é isso que a gente sabe que vai fazer efeito. A oração, se vai fazer efeito ou não, se não fizer bem, mal não vai fazer, pode orar. Mas os efeitos eram observáveis. Observáveis. Não era mero placebo. Não era um mero chute. Um mero chute. Né? Interessante, pastor. O senhor me faz refletir de uma pesquisa que foram feitas com pacientes dentro do CTI. Tinham 2 grupos. Um grupo do lado esquerdo de pacientes, outro grupo do lado direito de pacientes internados no CTI. Todos esses pacientes foram monitorados por ressonância magnética. E um grupo recebeu oração durante 8 semanas e o outro grupo não recebeu oração. A conclusão do estudo foi que os pacientes que receberam oração tiveram um prognóstico melhor quando comparado com os pacientes que não receberam oração. Ou seja, esses pacientes tiveram menos intercorrência, menos infecção urinária, parâmetros hemodinâmicos, por exemplo, como pressão arterial, temperatura e etc. e tal, bem melhor quando comparado com os pacientes que não receberam oração. Isso é ciência. Sim. A coisa, e aí pegando o gancho com o que o senhor está dizendo, realmente
a coisa está evoluindo. Sim. A gente consegue entender que esses fatores, que são fatores epigenéticos, Sim. corroboram veementemente para a saúde do paciente, Sim. né, pastor? Cara, eu vou te dizer mais, olha, você falou em ressonância, você sabe que existe um tipo de ressonância que ela é ativa, né? Você pode ir monitorando o paciente e dando algum tipo de comando para o paciente e você vê como se fosse num filme na tela, né, da ressonância. E os camaradas viram o seguinte, que quando você ora, a ressonância magnética ativa, ela mostra que o teu lobo cerebral frontal se enche de sangue. E é justamente o lugar onde você toma decisões. O simples fato de você fazer assim, faz o lobo frontal já começar a receber um fluxo maior de sangue. Uau. Então não é uma coisa interessante, né? Quer dizer, a própria atitude, né, de quem vai orar já prepara alguma coisa no teu cérebro para que quando você for tomar uma decisão qualquer, aquela região está irrigada, está com oxigênio, ela não está nebulosa. Pô, eu não sei o que fazer porque eu não consigo nem pensar direito. Não, eu estou vendo claramente o que eu tenho que fazer. Porque tem sangue irrigando essa área, trazendo oxigênio, Incrível. trazendo nutrientes, trazendo tudo que você precisa para tomar a decisão que seja uma decisão sábia, adequada, Perfeito. às vezes com base em coisas que você já vivenciou e que no estresse você não lembra. Depois você passa e fala assim, caramba, eu já tinha passado por um negócio desse, mas na hora eu estava tão nervoso que não lembrei, e era uma situação igual. Naquela época eu aprendi a lição, tomei a decisão errada, e aprendi a lição, mas agora, na hora do sufoco, não veio na cabeça. Por quê? Porque a pessoa no estresse, o sangue foge, vai embora. Engraçado que o senhor, quando fala de estresse, me faz lembrar que o estresse, obviamente, em excesso, tá? Ele gera um estado inflamatório Sim. no nosso organismo. E a inflamação, ela é ponto gatilho para o desenvolvimento de qualquer doença crônico-degenerativa, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, Alzheimer, etc. Sim. Então, é engraçado, né, pastor? E aí eu observo que pessoas com fé têm mais controle desse estresse. Sim. Aliás, quando eu olho para a Bíblia e vejo que o conceito de fé, né, pastor? Fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas Sim. a convicção das coisas que se esperam. Sim. Então, fé não é nada físico. Fé é algo sobrenatural. Sim. E o que aí eu trago para o nosso bate-papo, que a ciência começa a enxergar isso com efeito, causa e efeito, e a gente consegue observar isso nos papers, Sim. nos artigos científicos. Não é isso, Eduardo? É isso. E eu tenho uma pergunta para o pastor nessa linha. Hoje a gente vive na era da ansiedade, na era da angústia, a gente vive numa sociedade, em certo ponto, adoecida. Será que é falta de oração, pastor? Eduardo, eu vou te dizer uma coisa. É claro que a gente está falando aqui, quando a gente está abordando essa mistura, né, de fé, ciência e tal, a gente está falando de uma coisa bem ampla. Então é lógico que a gente não está jogando para o lado da fé uma solução mágica para tudo que é problema. Claro. Porque, por exemplo, se você quer perder peso, não adianta você dizer eu vou perder peso pela fé. Você tem que entender que você foi criado de uma certa maneira, seu corpo funciona de uma certa maneira, e por mais fé que você tenha, se você continuar comendo todo dia mocotó, rabada, feijoada, você não vai perder peso. Então é esse o meu problema. Tá entendendo? Né? Claro. Então, agora, quando a gente fala sobre a questão da oração, da fé, e que você associa isso dentro desse conjunto, aí eu já não estou falando de uma hierarquia de coisas. Primeiro a dieta, primeiro o estilo de vida, e por último a gente coloca a fé. Eu não estou colocando aqui
num nível de hierarquia, isso aí eu acho que vai da cabeça e do coração de cada um, mas a gente sabe que o Max falou aqui, o estresse, quando a gente fala de estresse, aliás, a gente está falando desse estresse que leva a essa condição patológica, porque o estresse em si é uma coisa boa. Normal. Né? Normal. E estresse para mim pode ser uma coisa, e o mesmo estímulo para você pode ser o fim do mundo. Tem gente que passa por certas situações que a gente já passou, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, se fosse eu já tinha explodido, já estava no CTI, né? Todo monitorado. E o cara passou por essa aí, né? Pessoas diferentes, têm experiências diferentes, tranquilo. Agora, quando a gente fala desse estresse que provoca essas coisas, associando isso com a questão da oração e da fé, a gente sabe que o estresse, ele provoca essa inflamação crônica, que esse é o problema. Esse é o problema. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um colesterol normal ou um pouco alterado. Qual é a primeira providência que o médico tradicional vai fazer quando encontra uma pessoa com colesterol alterado? Mete estatina nele. Essa pessoa passa um tempo e ela entope uma carótida, tem um AVC, ou ela faz um infarto. Mas peraí, ela não estava tomando estatina? Não baixou o colesterol? É porque abaixar o colesterol sem combater a inflamação crônica não adianta nada. Não adianta nada, perfeito. Então, o colesterol vai grudar na parede das artérias se houver inflamação crônica. Então, você primeiro precisa combater a inflamação crônica para depois entrar, e se for o caso, até baixar o colesterol. Porque tem gente, às vezes, com colesterol alto e não infarta, não faz AVC, não faz nada, deveria, mas não faz. Por quê? Porque essa pessoa, por uma série de fatores, ela não tem nível de inflamação crônica. Então, quando você faz esse trabalho do médico, vou combater a inflamação crônica, que é a origem de tudo quanto é doença, é a inflamação crônica. A inflamação crônica é a mãe das alergias, é a mãe do câncer, é a mãe de tudo que você possa imaginar de ruim que acontece, tem como origem a inflamação crônica. Então, se ele não combater primeiro a inflamação crônica, não vai adiantar querer combater a célula maligna, a alergia, seja lá o que for. Tudo bem, é uma área. Aonde entra a fé nessa história? Uma das coisas que a gente vê como sendo uma recomendação bíblica extremamente forte. A Bíblia tem alguns apelos muito fortes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Romanos, no capítulo 12, ele fala assim, eu rogo a vocês. Esse verbo a gente nem usa mais. Né? O verbo rogar é um verbo de uma linguagem muito antiga, mas rogar é implorar, não é nem pedir. Não é uma coisa que eu tô força, né? Não é assim, Eduardo, você podia fazer um favor para mim? Pegar ali um copo d'água? Não é isso. Eduardo, se tu não pegar esse copo d'água para mim, eu vou morrer de sede, cara. Eu estou desidratado, estou seco, pelo amor de Deus. Para de fazer qualquer coisa que você está fazendo aqui para pegar essa água para mim. Porque é uma questão de vida ou morte. Então, é um dos apelos mais fortes que existe na Bíblia, é Romanos capítulo 12, quando Paulo fala, olha, eu rogo a vocês que vocês façam duas coisas. Número 1, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não é se apresentar para ser sacrificado. Né? Pastor, hoje é meu dia, eu sou a bola da vez, hein? Pode me deitar no altar e meter a faca, que eu sou o sacrifício. Não, essa apresentação é para serviço. Eu quero servir, eu quero participar em cooperação, servindo. Então, estou apresentando o meu corpo fisicamente para servir. É uma forma de sacrifício agradável para Deus. E a segunda coisa é que vocês renovem a mente de vocês na palavra, para que vocês tenham uma mente sadia, clara, entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um outro apelo, já no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, que a maioria das pessoas, ninguém sabe, na verdade, quem escreveu o livro de Hebreus, mas algumas pessoas creem que foi o apóstolo Paulo, eu faço parte desse grupo, ele diz o seguinte, façamos um esforço, esforcemos-nos por entrar no descanso.
Olha só que paradoxo. Vou me esforçar para descansar. Que é o descanso é o oposto de fazer força, né? Não, se esforce para entrar no descanso. Que é difícil mesmo. Né? Todo mundo aqui já tirou férias, né? Sim. Já viu o esforço que a gente tem que fazer para tirar férias? Geralmente no começo você ainda está conectado com as suas atividades, né? Não, já antes disso, você tem que ver o tempo. Quando é que eu posso tirar férias? E às vezes você tem que brigar por aquela data que você quer, né? Isso. Porque também tem outro querendo e o trabalho não pode ficar sem ninguém, tem que ter uma cobertura. Então, acaba negociando o outro, quem é que vai tirar e tal. A briga já começa ali. Depois, aonde você vai? Onde você quer ir? Eu quero ir para a Disney. Não, na Disney não vai dar. A gente dá para ir para Araruama. Né? Dá para ir para Teresópolis, mas para Disney não dá. Então começa a briga na família. Não, mas eu quero Disney. Não, mas a gente vai para Teresópolis. Não, mas eu quero ir para Flórida. Não, mas a gente vai para Araruama. Chegou à conclusão? Agora chegou o dia de ir. Cara, já pegou tudo que tem que pegar? A gente vai realmente para um lugar de praia. Já pegou pé de pato, já pegou boia, já pegou toalha, já pegou barraca, protetor solar, tal, já fez o checklist, pegou tudo, cara, botou tudo no carro. Beleza, não esqueceu nada? Vamos para lá. E agora? Eu tenho que me desligar do celular. Porque não adianta eu ir para lá com a cabeça ligada aqui. Será que estão fazendo? Será que estão me cobrindo? Será que estão cumprindo? Já assinaram aquele papel que tinha que ser assinado? Já fizeram aquela visita que tinha que ser feita? Eu tenho que me desligar desse negócio. Então, é um esforço que a gente acaba fazendo para entrar num descanso, que são aquelas férias. O que se conclui diante de tudo isso, pastor, é que entrar num descanso, muitas vezes, não depende do medicamento. Sim. Eu acho que a coisa é mais complexa muito mais do que isso. Porque, muito mais. Como o senhor bem mencionou, para se desligar, e aí a gente está falando de férias. Sim. Olha quantas coisas o senhor trouxe para nós que nós precisamos fazer para descansar, para entrar no descanso. O descanso acaba sendo mais ativo do que passivo. Pois é. Pois é. E a recomendação ali, em várias passagens do Novo Testamento, se fala sobre essa questão de descanso, confiar. Porque o descanso, na verdade, esse descanso que é convidado na Bíblia, que é um apelo veemente, né? Esforcem-se. Eu rogo a vocês, por favor, entrem no descanso. Não é sentar num sofá para assistir série do Netflix. É muito mais do que isso. É uma atitude interior de confiança de que Deus está no controle e de que Ele vai honrar a sua fé e que você vai ser bem-sucedido. Então, eu não estou preocupado com o meu amanhã. Eu confio que Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos. É promessa bíblica. Então, eu entro no descanso. Eu não fico estressado, pensando, mas será que eu vou conseguir me aposentar? Se eu me aposentar, eu vou ter um recurso suficiente para continuar me sustentando, minha família? Não, eu estou confiando que Deus está abençoando e vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Então eu entro no descanso. Meu futuro está nas mãos dele. Eu entro no descanso, eu não fico preocupado se hoje eu não conseguir resolver tudo que eu tinha que resolver, amanhã vai ter tempo para fazer isso, Deus vai me dar tempo para fazer isso. A minha esposa ela tem um testemunho super interessante. Ela me disse há anos atrás o seguinte: eu já reparei que quando eu acordo, de manhã cedo, eu pego a Bíblia e gasto 5 minutinhos meditando na palavra de Deus, orando, o meu dia rende. E quando eu não faço isso e acordo e entro na pilha do dia, eu chego no final do dia fazendo conta de tudo aquilo que eu não consegui realizar, que ficou para fazer, ficou por fazer. Então, eu não sei dizer para você se quando ela gasta esse tempo, esses 5 minutinhos, lendo a palavra, meditando na palavra, orando, se Deus vai lá, mexe no tempo, dá a ela a capacidade de resolver, eu não sei. Eu sei que o dia rende. A coisa funciona. Então, esse convite de entrar no descanso, é esse convite. Meu filho, não entra na pilha do inferno que quer ver você agitado, com a sua cabeça rodando, pensando, aquele pensamento acelerado, e você baratinado, preocupado com isso, com aquilo outro. Confia, descansa, relaxa, calma. Você não vai sentar num canto e não vai fazer nada, você vai trabalhar, mas você vai trabalhar com uma atitude interior de descanso.
confiando que Deus te capacita, que Deus vai te dar saídas, soluções, criatividade, visão, entendimento e até mesmo uma coisa sobrenatural. Sabe que eu tenho um membro da Nova, ele já está reformado, mas ele era oficial dos bombeiros. E ele trabalhou muitos anos na Petrobras. E ele teve um problema lá, um equipamento, que eu, obviamente, não vou lembrar qual era, mas esse cara também ele é engenheiro, e ninguém conseguia encontrar o jeito de consertar o problema. Engenheiros também, gente inteligente, especialista, entendida do negócio, e ninguém conseguia encontrar a solução para o problema daquele equipamento. E aquele equipamento era vital para funcionar todo um mecanismo com relação ao petróleo, etc. e tal. Como ninguém conseguia encontrar, ele parou lá na sala dele e fez uma oração. Ele pediu: Senhor, me ajuda a encontrar a solução para esse problema. Uhum. E ele disse que ele percebeu no seu interior uma voz dizendo para ele: vá na sala X. Ele foi na sala X. Aquela voz interior disse: vá naquele armário. Ele foi no armário. Abra essa gaveta. Ele abriu a gaveta, catou lá, tinha um monte daquelas... Arquivos? Era um arquivo que tinha uma porção de pastas. Uhum. Era essa a palavra que eu estava procurando aqui. Ele pega essa pasta. Ele pegou, tinha o esquema todo para entender o danado do aparelho, ir lá e consertar. Uau. Ele foi lá, deu um jeito, ele virou herói na Petrobras, porque ele conseguiu encontrar a solução que ninguém encontrava. Mas por quê? Como é que ele encontrou? Cara, foi um momento em que todo mundo estressado, de cabeça quente, procurando. Eu duvido muito que entre aqueles engenheiros que estavam procurando a solução, não tivesse pelo menos um deles que não soubesse, em termos de conhecimento técnico, qual seria o conserto do aparelho. Mas no estresse, a resposta some. A resposta embaralha. E ele, quando ele parou, orou, alguma coisa no interior que ele atribuiu uma voz de Deus, e eu concordo com ele, foi lá e mostrou para ele. Incrível. Então, até nisso a gente pode contar. Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos? Vai. Mas Deus vai ficar falando comigo toda hora? Assina esse papel. Eu acho que não. Mas eu acredito que ele vai me dar inspiração, sabedoria, criatividade, entendimento, o que eu necessito para que o meu trabalho seja produtivo, seja uma coisa que vai ser bem feita com excelência. E se eu precisar, ele vai até me mostrar coisas sobrenaturais. Mas agora eu preciso estar nesse estado, que é uma luta. É uma guerra, que a gente estava falando no início aqui. Eu tenho que me esforçar toda hora, porque o convite da vida, do dia a dia, e eu digo também do inferno, entre na pilha, fique estressado. Exato. Gente, a nossa sociedade, ela é paradoxal, ela é hipócrita, ela tem um monte de coisa ruim. Uhum. E a sociedade olha para você estressado e vê isso como um sinal. Pô, legal. Um mérito. É um mérito. Né? O fulano, ele é uma pessoa que está... Olha como é que ele está. Por que ele está estressado assim? Porque ele é responsável. Ele é proativo. Porque ele é proativo. Né? Ele é um cara pilhado. Ele só dorme 2 horas por noite. Porque ele está ligado. Quer dizer, você está morrendo. Você só está dormindo 2 horas por dia. Não dá tempo do teu corpo recuperar, da tua mente recuperar, das tuas células recuperarem. Você está pilhado, você está com o coração batendo, em vez de bater a 60 por minuto, está batendo a 80, 90, 120. Você está estressado, tuas artérias estão entupindo, você está indo para o brejo, mas o pessoal está te elogiando porque você é proativo, você é ligado. Como se isso fosse como algo... se isso fosse algo positivíssimo. Né? Mas muitos desses que estão ali elogiando, depois não vão visitar essa pessoa no hospital. Isso também. É engraçado, pastor, que me faz lembrar de Pedro.
Pedro, quando ele sai do barco, e a Bíblia fala, enquanto Pedro esteve com os olhos fitos em Cristo, ele caminhou sobre as águas. E aí, olhando para o ponto de vista natural, a água não tem gravidade, então você não consegue caminhar sobre as águas. Então, eu acho que a Bíblia, ela corrobora veementemente para que a gente consiga entrar nesse descanso. O Brasil, por exemplo, é um dos países mais depressivos do mundo. Como é que pode, né? A gente teria tudo em termos naturais para a gente ser um povo mega alegre. E, aliás, o Brasil é até conhecido, né? Lá fora, como um país do carnaval, da alegria, coisa e tal. Mas quando você vai ver as estatísticas... Realmente, as estatísticas não abordam sobre isso. E nesse quesito, pastor, com a falta do conhecimento da identidade em Cristo Jesus, pode afetar a vida das pessoas, pastor? Max, esse aí é um ponto nevrálgico, cara. Esse é um ponto nevrálgico. Dentro da própria igreja. É um ponto nevrálgico. Porque quando você... Olha só, a palavra de Deus, ela coloca o seguinte: você precisa, não é ter religião. Você pode ser o que você quiser. Deus não está preocupado com a tua religião. Porque religião não resolve. Religião confunde, provoca guerra, briga, separação. Agora, se você for um buscador da verdade, você fatalmente vai acabar, não interessa de onde você vem. Você diz assim, não, eu sou um bandista, eu sou espírita, o outro é católico, o outro é evangélico, o outro é, sei lá, budista. Mas se cada uma dessas pessoas for um buscador da verdade, o buscador da verdade vai acabar em Jesus. Vai chegar lá. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você olha para o que Jesus falou a respeito de religião, ele disse o seguinte, cara, você precisa nascer de novo. Nicodemos era um cara mega religioso, um judeu, membro do Sinédrio, que era o Senado judeu. Para ser membro do Sinédrio não era qualquer um, o cara tinha que ter uma idade mínima, o camarada tinha que ser um conhecedor profundo da Torá, quer dizer, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, ele tinha que ter, não simplesmente saber a Torá de cor, ele tinha que ter sabedoria para interpretar a Torá. Então ele tinha que ser uma pessoa conceituada, dizer, ser um mestre da Torá implicava em ser um rabi. Ele tinha que ser uma pessoa conceituada, uma pessoa de moral ilibada, né? Todo mundo conhecia e sabendo que esse camarada ele é uma pessoa reta, justa, não defrauda ninguém, tem um passado, o currículo dele é muito positivo, é muito bom. Nicodemos era um cara desses aí, mestre no judaísmo. E aí quando ele vai conversar com Jesus, ele chegou com uma conversa elogiando Jesus. Jesus, tu é o cara. Ninguém pode fazer as coisas que você anda fazendo aí se não vier de Deus. Eu não sei onde que ele queria chegar com essa conversa, mas Jesus deu uma trava nele. Falou assim, Nicodemos, cara, se você não nascer de novo, isso aí não vai adiantar nada. Você não consegue nem enxergar o reino de Deus, quanto mais entrar, se você não nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Cara, é você ter é você receber de Deus uma nova identidade. Não mais aquela identidade antiga, baseada no pecado de Adão, baseada na sua vida passada, pregressa, nos erros e falhas, mas essa nova identidade baseada agora em Cristo. Quando o sujeito está na igreja e não conhece, que ele se diz um cristão, e ele não conhece essa sua nova identidade, cara, ferrou tudo, lascou tudo. Porque quando você não sabe quem você é, você também não sabe para onde você vai. Pois é. E a sociedade, a vida vai te levar para Vai te levar para qualquer canto. Engraçado que quando você observa, como diz, né, todo texto fora do contexto gera um pretexto. Quando eu olho para o Antigo Testamento, muitos se falam de 10 mandamentos, né, pastor? Mas tinham 613 leis. Na verdade, são 613. E 13 leis. Os 10 são só a espinha dorsal. Pois é. E aí, quando você vem para o Novo Testamento, aliás, nós somos pessoas da Nova Aliança. Nós olhamos só 2. Amar e crer. Parece fácil, mas essa confusão
do dia a dia, como o senhor disse lá atrás, e aí incorporando aqui o que o senhor havia comentado lá atrás, o estresse exacerbado, até mesmo numa viagem, como o senhor disse, quantas coisas nós temos que fazer, isso gera uma confusão na mente. E eu acho que ninguém, pastor, vai conseguir, na face da terra, e aí eu vou lá para o livro de Gênesis, quando ele diz assim, no princípio, ele está falando do tempo, Deus criou os céus do espaço e da terra, a matéria. Nós estamos falando de um Deus atemporal, fora do tempo, de um Deus grandioso. O que se conclui é que muitas coisas nós não conseguiremos resolver com medicamento, a gente fala se tratando de saúde, e nascer de novo faz toda a diferença, né, pastor? Nesse conhecimento da tua identidade, né, em Cristo. Sim. E eu tenho uma dúvida aqui. Como foi o seu processo, pastor, para chegar do médico no músico que louvava na igreja até a formação pastoral e hoje já com tantos anos de pastoreio na sua igreja? Rapaz, a história trajetória. comprida dava um outro podcast. Mas, olha Temos só, tempo. eu venho de uma família de um lado da minha mãe. É uma família dos meus avós que vieram do Nordeste, de Alagoas, eles eram de Maceió. Meu avô e minha avó vieram para o Rio. E do lado paterno, minha família italiana. Então, junta Nordeste com Itália, você tem um católico elevado ao quadrado. Sim. Mas a minha família, na verdade, tanto de do lado italiano, o pessoal levava assim, a religião católica um pouco mais a sério. Mas no lado da família da minha mãe, ninguém era frequentador de igreja, de estar indo à missa. Era como a maioria do brasileiro que disse, se o censo perguntar, se o censo perguntar, sua religião é católico, mas ele não é, como costumam dizer, o católico praticante, que está indo todo domingo à missa, etc. e tal. E eu nasci e fui criado na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Depois vivi a minha adolescência na Zona Sul. E meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Foi um processo extremamente traumático para minha mãe. Afetou muito esse núcleo familiar, né? Pai, mãe, filhos e tal. Foi um trauma muito grande. Inclusive porque, na época, era uma coisa muito, até vergonhosa. Tinha um tabu, né? Tinha um tabu muito grande, né? Dizer, porque não existia nem divórcio. A mulher era desquitada. Sim. Então, a mulher desquitada, ela era vista com uns olhos assim meio de lado, né? Meio de soslaio, a mulher desquitada. Então, foi um trauma muito grande. E eu, já na adolescência, eu experimentei drogas e fui fundo nisso. A minha cabeça era meio destrambelhada. E eu queria ser médico desde sempre. Quando era criança, eu brincava, meu irmão era meu paciente. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã mais novos. E o meu irmão, eu pegava 2 cadeiras, juntava, fazia daquilo ali uma mesa cirúrgica, botava o meu irmão deitado, ele ficava esticado ali, e eu fazia que estava operando na barriga dele. E ele está bem hoje, né? Está bem, nunca precisou de operar nada. Então, eu sempre quis ser médico, nunca tive dúvida disso, nunca quis ser qualquer outra coisa. Né? Criança, às vezes, eu quero ser bombeiro, quero ser polícia. Eu não, eu sempre quis ser médico. Então, eu fiz vestibular para medicina. No primeiro eu não passei, mas não passei por um fio de cabelo, mas eu passei um ano inteiro estudando de manhã e de tarde, indo para a praia no Canto do Leblon para surfar. Não podia passar mesmo. Para medicina não dava para passar mesmo. Nesse ritmo não dava para passar. Mas eu não passei por tão pouco que a ficha caiu. Eu falei, cara, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu tinha passado. No ano seguinte, eu meti a cara, estudei e passei. E aí na faculdade, eu conheci a Denise, minha esposa. Ela já estava 6 meses na minha frente. Ela foi monitora de uma cadeira, que era a cadeira de histologia. E a cadeira de histologia é uma cadeira que você tem que necessariamente assistir aula e olhar no microscópio, para aprender a identificar os diversos tecidos. Né? O que é um fígado, o que é cérebro, o que é pele, enfim. E aí sempre tem um monitor para te dar
um auxílio. Cara, eu não estou entendendo onde fica aqui o núcleo da célula, não estou identificando o que é aqui essa estrutura. Você chama o monitor, o cara regula lá, e aquele microscópio na faculdade tem uma espécie de fio de cabelo na lente que é como se fosse uma seta, ele bota ali, você, agora eu estou vendo. E eu só tinha dúvida quando a Denise estava por perto. Curioso, né? Curioso, né? Eu estava de olho e tal. E comecei a desenvolver uma amizade com ela. Ela já era de família cristã. Uhum. E eu olhei para ela a primeira vez e falei, cara, essa menina tem alguma coisa de diferente, que eu não sei o que é. E comecei a desenvolver uma amizade, coisa e tal. Para encurtar a história, a gente começou a namorar, mas eu não era ainda convertido. Uhum. E ela nem sabia do meu estilo de vida. E ela começou a me convidar para a igreja, e quando a gente vinha para o Rio, porque a gente estava estudando fora do Rio, quando a gente vinha no final de semana para o Rio, ela começou a me levar numa igreja em Copacabana, a igreja presbiteriana de Copacabana, que tinha um culto de juventude lá, no domingo à noite, que era um culto assim de jovens, que lá a igreja ficava lotada, e era na época era um culto completamente fora da caixa, principalmente uma igreja presbiteriana, que era uma igreja mais tradicional e tal. Era um culto que tinha guitarra, bateria, baixo, e uma liderança de juventude nos caras que se olhava e falava, meu Deus do céu, esse pessoal aí é evangélico mesmo, o negão com aquele cabelão, Black Power, e o outro lá que era de cabelo comprido. Então, Quebrando os estereótipos. Completamente fora, né, dos estereótipos. Então ela me levava lá porque achava que aquilo ali ia despertar mais o meu interesse. E aí eu acabei indo, de uma certa forma, quase que forçado, num retiro desses jovens. E fui por dois motivos. Um, porque a Denise insistiu que eu fosse. E ela iria. Então eu pensei, com ela eu vou. E um amigo que estava começando também a frequentar a igreja, mas ele era de uma família tradicional daquela igreja, e todo mundo da juventude conhecia ele e o irmão dele, que era da liderança. E esse pessoal todo estava focado nele, porque queria que ele voltasse para a igreja. Ele já estava há muitos anos fora, e ele também era músico, ele já é falecido, ele também era músico, tocava teclado, e quando juntava ele no teclado e eu no violão, a gente tocava Beatles e fazia vocal e tal, e o pessoal achava aquilo legal, e insistiram para ele ir no retiro, não me convidaram, mas ele ficou em cima de mim. Pô, mano, você tem que ir no retiro, senão eu vou ficar sozinho lá? Pô, não tem graça. Essa garotada aí, todo mundo já é parte da igreja, e eu não, eu estou perdido aqui. Eu falava para ele, Luciano, eu vou para qualquer canto, mas eu já estou vindo da igreja, mas retiro aí não dá, cara. Aí já é demais, aí já está forçando mais a barra, não vai dar. Cara, você tem que ir comigo, pelo amor de Deus e tal. Ele tanto insistiu que eu topei de ir, e o meu sogro não deixou a Denise ir. Agora é só maluquice, porque ele disse, não, você vai ficar com esse rapaz nesse retiro. E ela dizia, pai, mas a gente convive a semana inteira fora, lá na faculdade. Por que não? Se tivesse que fazer uma besteira, fazia lá. Você acha que a gente vai fazer alguma coisa no retiro? Num retiro. Não vai, não vai, não vai. Acabou que ela não foi. E aí eu fui com ele, e nesse retiro eu estava, no primeiro dia, já alucinado, querendo voltar para casa, achando aquilo chato até não poder mais, e aborrecido, perguntando para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Não tinha nada a ver comigo. Eu não me lembro se foi no dia seguinte, já no final do dia, ia haver um estudo bíblico. Quem ia dar esse estudo era um cara chamado Janires, que ele era líder de uma banda chamada Rebanhão. E aí o Janires ia dar um estudo bíblico, e a gente entrou no salão, as cadeiras todas estavam assim, organizadas no perímetro do salão, encostadas na parede, o miolo estava vazio, e ele no centro ali com o violão, e ele começou aquele encontro dizendo o seguinte, olha, eu ia fazer aqui, eu ia dar o estudo X sobre o assunto Y, mas Deus falou comigo para não fazer isso, para a gente fazer aqui somente uma festa de amor para Jesus, a gente ficar louvando, porque tem uma pessoa aqui com quem ele quer ter um encontro. Eu ouvi aquilo para mim, ele estava falando grego. Que história é essa de Jesus ter encontro com alguém? Dizer que Jesus vai entrar por aquela porta ali para cumprimentar alguém? Que história maluca é essa? E ele começou a cantar, o pessoal, todo mundo
uns levantavam as mãos, outros baixaram a cabeça, fecharam os olhos. E eu estava sentado ali, meio assim, olhando para baixo. Do meu lado não tinha ninguém sentado. Eu fiquei igual um leproso ali, ninguém queria chegar perto, porque eu também não tinha amizade com ninguém. O cara que estava mais perto de mim era o Luciano, que também estava meio deslocado ali no ambiente. E aí eu acho que a cabeça baixa ali, e de repente, do nada, eu senti como se alguém tivesse sentado ao meu lado e colocado a mão assim no meu ombro. Mas eu olhei para o lado e não tinha ninguém. E aquela pessoa que se sentou aí, que eu não estava vendo, ninguém estava vendo, falou comigo e disse, olha, pode ficar tranquilo que está tudo resolvido. E naquele momento ali, Eduardo, naquele momento, Max, eu tive, não foi uma visão assim de ver coisas, não, mas sabe uma coisa quando você tem num sonho, que você acorda e você teve, eu tive uma visão num sonho, eu vi num sonho, como se eu estivesse no alto de uma arquibancada, de um campo de futebol, e o campo de futebol, no campo de futebol, quem estava no campo eram todas as pessoas que diziam que eram os culpados de eu ser o que eu era. Revoltado, drogado, maluco, doido, cão e gato com a minha mãe. Não tinha conversa com a minha mãe, era só grito e pancadaria. Meu irmão também, a gente tinha um certo relacionamento, mas vira e mexe, a gente quebrava o pau. Minha mãe, coitada, era desse tamaninho. E ela teve um dia que ela falou, olha, próxima briga que vocês tiverem, eu vou chamar a polícia, porque eu não tenho como separar vocês dois, é o meu tamanho e o tamanho de vocês. Então era uma confusão danada dentro de casa. Só atrito. Eu olhei para aquilo tudo, eu vi meu pai, minha mãe, meus irmãos, a sociedade, o governo, todo mundo que as pessoas costumam atribuir, olha, eu sou assim por causa do governo, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, por causa do vizinho, a gente terceiriza tudo. E eu vi que elas eram tão vítimas do diabo quanto eu. E foi implantado no meu coração naquela hora um perdão tão grande que aquela mágoa, aquele ressentimento que eu tinha contra todo mundo sumiu. E eu voltei para casa uma pessoa completamente diferente. Minha vida mudou. Eu, quando cheguei em casa daquele retiro, eu lembro direitinho, eu morava no Maitá. Meu apartamento tinha uma pequena corredor, assim, tamanho dessa mesa aqui. E logo em seguida abria para a sala e tinha um sofá naquela parede. Nessa parede aqui ficava a televisão, a janela que dava até para o Cristo Redentor ficava naquele lado de lá. Aqui tinha a entrada da cozinha. E quando eu entrei, minha mãe estava sentada no sofá, provavelmente assistindo uma novela, alguma coisa. Minha mãe gostava pra caramba, era noveleira, igual a mim, ou eu que sou igual a ela. Tá difícil de encontrar novela, mas eu sempre gostei muito de novela. Minha mãe era fãzona, ela discutia com os personagens. Ela assistia, você não pode fazer isso. Tal, Debatia. Ela estava assistindo alguma coisa na televisão, e eu entrei, e eu fui na direção dela e dei um abraço nela. Um momento transformador. E quando eu saí do abraço, a minha mãe estava assim, olhando para mim com aqueles olhos arregalados. Ela não falou nada. Eu só li nos olhos dela, estava escrito assim, eu pensava que esse menino estava doido. Agora eu tenho certeza que ele endoidou de vez. Então, durante muito tempo, a minha mãe atribuiu aquela minha mudança de comportamento a uma maturidade. Agora está na faculdade, estudando medicina. Conheceu a Denise, é uma menina tranquila, uma menina da igreja. Então, agora, por isso que ele está... Ela custou muito para entender o que aconteceu de fato. Mas daquele dia para frente, a minha vida mudou da água para o vinho. E eu não cheguei a fazer uma opção entre o ministério pastoral e a medicina. Eu continuei durante muito tempo nessas duas áreas. Só que chegou um momento em que eu estava endoidando já. Porque era assim, a minha especialidade era uma especialidade cirúrgica, cirurgia vascular, cirurgião não tem hora, Pastor tem também emergência, pastor também não. Então, muitas vezes, até o lado pastoral era um pouco mais tranquilo para mim, porque eu não era pastor sênior de uma igreja, eu era pastor auxiliar numa igreja.
Então, era um dos pastores da igreja, tinha outros. Tinha como dividir as tarefas. Ali. Então, a coisa ficava mais... Embora eu fosse muito requisitado, era uma igreja de governo episcopal, o bispo me requisitava demais, mas, pelo menos, tinha outro. Se eu não pudesse, qualquer coisa, tinha algum outro pastor para me substituir. Fosse em pregação, fosse em visitação, ou alguma outra tarefa, alguma outra coisa. Mas na medicina não tinha como. Então, muitas vezes eu ficava 2, 3, 4 dias sem ir em casa. Era assim, da clínica para a igreja, da clínica para o hospital, do hospital para o consultório, do consultório para a igreja, e de novo para o plantão. Então era um corre-corre muito grande. E com o desenvolvimento, você começa a ficar conhecido. As pessoas começam a ir no seu consultório, porque normalmente o cirurgião vascular ele tem a área clínica, que é a angiologia. Uhum. Então, você está fazendo tratamento, às vezes até estético, de pessoas que vão lá para tratar de microvarizes, geralmente mulheres, e tal, vão buscar. Então, aquilo, uma vai contando para a outra, eu estou tratando com o doutor Maurício Fragali, e ele fez aqui na minha perna, as microvarizes sumiram, ele é muito bom, e começa a divulgar, você começa a ter uma agenda. Sim. Que começa a encher. Agenda de cirurgia também. Começa a crescer. Eu operei as varizes com o doutor Maurício Fragali, foi muito bom e coisa e tal, olha aqui como é que está agora. Então começa... Cara, eu tinha uma agenda que estava ficando gigante. Chegou um momento que eu falei, cara, não tem como eu ficar conciliando. E eu nem fiz assim, bom, eu vou escolher. É a medicina, é o ministério. Eu fui convidado para pastorear uma igreja na África do Sul. Uau. E quando eu fui para a África do Sul, eu nem me preocupei em validar o meu diploma lá. Porque eu pensei, assim, cara, quando eu voltar para o Brasil, eu continuo, vou ficar aqui um tempo. Se tiver que validar, vou esperar alguns meses aí, até a poeira assentar, a gente se instalar direito aqui, eu, a família, as crianças na escola, aquela coisa toda. Aí eu vou me preocupar de validar o diploma. E esse negócio acabou nunca acontecendo, eu não validei o diploma lá. Depois de 3 anos que eu voltei para o Brasil, eu voltava às vezes aqui no Brasil em férias, e eu ia pregar em alguma igreja, a igreja lotava demais. Então, quando eu voltei, eu já tinha um certo nome dentro da igreja. Então, quer dizer, eu já voltei com uma igreja lotando. E eu não consegui voltar para a medicina. Não teve como. Então, e você vê, no ministério, até no ministério, a minha entrada no ministério foi uma coisa assim meio... Eu não planejei isso, não programei isso. Eu me converti e a primeira coisa que eu fiz foi para me oferecer para tocar na igreja. E o meu interesse era somente esse, né? Tocar na igreja. Então, o máximo que eu via que poderia acontecer era eu me tornar um dirigente de louvor, um ministro de louvor, como dizem muitas igrejas, né? Dirigente de louvor, um ministro de louvor, alguma coisa desse tipo. Ou, quando muito, liderar a juventude, alguma coisa assim, mas nunca pensei de ser pastor. E acabou que, no final das contas, antes até de ir para a África do Sul, eu fui ordenado ao ministério, porque, olha só como é que são as coisas, o bispo me propôs assim, Fragali, eu vou te ordenar, você topa ser ordenado? Eu falei, bispo, não dá para mim, minha ocupação com a medicina. Ele falou, não, você não vai precisar largar a medicina, você vai militar nas 2 áreas. E o futuro é que vai dizer para que lado você vai. Aí eu falei, opa, então se é assim, não está botando a faca no meu peito, né, tem que largar a medicina para ser pastor, então está tudo certo. E aí eu caí na armadilha. Mal sabia, né? Caí na armadilha. Eu topei, e a vida mesmo é que acabou me direcionando para ficar no ministério. Mas até hoje, o pessoal, os meus colegas e tal, Fragali, volta para a medicina, tem lugar aqui na equipe, se você quiser voltar e tal. É porque não dá mesmo. Tem várias formas de cuidar do ser humano. Exatamente. Né? Então... Não, e eu continuo, na verdade, o pessoal pensa assim, pastor, mas você abandonou a medicina? Quem dera, não tem como. Você tem sempre gente para consultar, tem sempre gente para você examinar, para você olhar, dar alguma opinião, algum parecer, pessoas que são conhecidos seus da igreja ou não, mas que de repente tem alguém da família internado. O doutor lá
está achando que precisa ter um parecer de um angiologista, de um cirurgião vascular. Você pode dar uma olhada lá para mim, por favor, pastor? Tá bom, eu vou lá, dou uma olhada, faço. Então a gente continua fazendo, não Sempre mais ativo. assim como um lugar de obter remuneração, porque eu faço tudo isso de graça, mas a gente Não deixa de exercer. não deixa de Como parte da exercer. vida, né? E eu amo a medicina, eu continuo lendo, estudando, me interessando, porque eu Sempre amo a se medicina. atualizando. E nessa história linda, nessa trajetória toda, imagino que assistindo a gente tenha vários jovens Maurícios que Pode ser. passam por situações parecidas. Sim. E que palavra a gente poderia deixar hoje para um jovem que foi atrás das drogas como solução para as suas dores, como um refúgio, enfim, e que vive dramas familiares ou sociais? O que a gente pode deixar hoje de palavra para um menino desse, para uma menina dessa? Olha, eu não sou o primeiro e com certeza não serei o último Uhum. ser humano na face da Terra que Claro. foi resgatado de um futuro provavelmente desastroso. Porque o caminho das drogas é esse. É um caminho de ladeira abaixo. Nunca ele é um caminho de ladeira acima. Tem ninguém nesse mundo que, usando drogas, vai se tornar uma pessoa muito bem-sucedida. E a pessoa, às vezes, ela entra nas drogas sem nem saber os efeitos que aquele troço vai ter na sua saúde mental. Uhum. E não é só no lado emocional, no lado da psique, que é o lado não físico da coisa, mas até da sua cognição mesmo, né, dos neurônios que vão ser torrados. A pessoa não imagina isso. Ela acha assim, mas eu só fumo maconha. Ela não sabe que a maconha torra neurônios. É um processo lento, de longo prazo, de muito longo prazo. E como um processo de longo prazo, a pessoa não sente. Um processo diluído. É um processo diluído, é aquele processo que a gente brinca dizendo que é o sapo na panela, Uhum. que você... dizem, né? Isso não é verdade, é uma lenda, mas dizem que se você pegar o sapo e botar na panela com água fria, ele fica ali quietinho. Você acende o fogo, a água vai esquentando até cozinhar e o sapo não pula. Na verdade, ele pula. Mas há essa lenda, né? De que ele vai até cozinhar. E a maconha, ela faz isso. É o sapo na água fria que vai esquentando. O cara não percebe. É como uma pessoa que você vê que fez bariátrica e você olha e fala assim, cara, mas o fulano fez bariátrica. Nem parece. Claro, você está olhando para ele todo dia. Uhum. Aí quando você vê uma foto de 6 meses atrás, você olha para a foto e fala, caramba, não é possível, não parece a mesma pessoa. É outra pessoa. É porque você vendo todo dia, não foi reparando que ela está encolhendo. Uhum. E a pessoa não percebe, ela não saca isso. Mas lá na frente, ela As perde consequências. muito da cognição, da capacidade criativa, do poder de trabalho, etc. e tal. E não adianta o sujeito chegar para mim para dizer, mas eu conheço fulano que fumou maconha durante 20 anos e o cara era mega inteligente. Cara, não julgue a regra, a exceção como sendo a regra. Uhum. Perfeito. Não dá para julgar a exceção. Eu já vi gente falando assim, cara, dizem que o cigarro mata, mas a minha avó, que morava lá no mato, fumava cigarro de palha e morreu com 90 anos. Não tente colocar a exceção como a regra. É o ponto fora da curva. É o ponto né? fora da curva. E nós escutamos muito isso, né, pastor? O pessoal usa isso como uma desculpa esfarrapada para continuar com o estilo de vida todo torto que ela tem. É verdade. Como uma muleta. Como né, uma pra se muleta. manter. Então, e hoje em dia, com a informação toda que a gente tem, as pessoas que usam droga, elas sabem que a droga vai levar ela para um caminho de morte. O problema é que a pessoa ela fica se auto-justificando. Não, mas eu estou no controle, eu sei e paro quando eu quiser. Primeiro conselho que eu posso dar é para com essa desculpa, porque você sabe que você não está no controle. Quem está no controle é a droga. Isso em primeiro lugar. Não importa, ainda que seja para mim, não, mas eu só fumo maconha. Não importa se é maconha, se é cocaína, se é crack, não interessa o que álcool, é. né? O próprio álcool. O próprio álcool. Quem está no controle é a droga, não é você. Essa é a primeira coisa. Então, meu primeiro, se é que eu posso chamar de conselho, assuma o controle da tua vida, cara. Toma as rédeas da tua vida e diga, cara, eu vou procurar um outro caminho, eu vou procurar uma outra resposta, eu vou procurar a ajuda de alguém.
você vai encontrar alguém que vai querer te ajudar e que pode te ajudar. Você vai encontrar terapeuta, você vai encontrar alguém que vai orar por você, que vai orar com você, você vai encontrar pastor, você vai encontrar igreja, você vai encontrar um monte de ajudas, um monte de possíveis socorros que podem, com certeza, um complementar o outro. Eu não tenho nada contra, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, adictos anônimos, antigamente chamava drogados, agora não pode falar drogado, é adicto. Não tem nada contra. Mas eu acho que é mais uma ferramenta que pode ajudar. É mais uma. Claro, eu como pastor, eu vou colocar a fé em primeiro lugar. Claro. Não tem jeito. Como médico, eu vou colocar o apoio psicoterápico e, se for o caso, até medicamentoso, também como uma ferramenta valiosíssima. Mas é aquilo que a gente começou a gente ensaiou falar, Max, não vai botar a sua fé pura e simplesmente no remédio, Perfeito. porque remédio nenhum cura nada. Verdade. Todo remédio que você toma, o nome é remédio, Remediar. vem de remediar. Perfeito. Então, ele é algum tipo de substância que pode fazer no seu organismo uma ajuda para que o seu organismo se recupere. Mas o que vai, no final das contas, consertar a história toda é o poder de autorregeneração que o nosso organismo tem. O remédio ajuda, mas se o organismo não tiver mecanismo de autorrecuperação, o remédio não vai realizar milagre. Deus pode fazer milagre. Então, eu não descarto nada disso. Não descarto a psicoterapia, não descarto, de repente, o Adictos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, o psicoterapeuta. Não descarto nada, nada. Mas eu digo para você o seguinte, cara, bote também nesse cardápio, bote a igreja, bote Jesus, bote a palavra de Deus, coloque aí a fé, procura um lugar onde a sua fé vai ser estimulada, ativada, vai ser, de repente, desenvolvida. Procura esse lugar, porque isso vai te ajudar. E quem sabe você pode encontrar um milagre e você, de repente, se vê do dia para a noite liberto, como aconteceu comigo, como já aconteceu com um monte de gente que eu conheço. Eu não estou fazendo uma promessa para ninguém aqui. Procura a igreja X ou a igreja Y, procura lá a minha igreja, a nova igreja, que lá é um milagre, você vai, é líquido e certo. Cara, quem faz milagre é Deus, não sou eu. Eu não sou milagreiro. Então, o milagre está na conta de Deus. Mas a gente vai orar por você, a gente vai encorajar você, a gente vai visitar você, a gente vai estimular você, a gente vai procurar criar, junto com você, um ambiente saudável para você, porque esse é um problema, às vezes, para quem usa droga, é o ambiente. Eu tenho um ambiente onde parece aquele ambiente do siri na lata. Tem um monte de siri na lata. Quando um siri começa a ensaiar a sair, o outro siri que está embaixo puxa e ele volta. Cheio de gatilhos, né? Um ambiente cheio de gatilhos. Então, vamos criar um outro ambiente. Não é uma coisa de dizer assim, abandone esse ambiente. Ok, mas abandone e vou para onde? Lá que estão os meus amigos, lá que estão as pessoas que eu conheço, vou para onde? Larga esse ambiente. Cara, eu tenho que ter uma opção. A gente quer criar, ter esse ambiente que é a opção para você ter um novo ambiente, de outros amigos. Ou seja, tem recurso. Tem recurso para essa pessoa que quer socorro, que quer ajuda. Ela precisa só dar um passo na direção de buscar essa ajuda para sair dessa ladeira abaixo. Perfeito. Não importa em que ponto da ladeira esteja. No início da ladeira, no meio da ladeira ou já no fundo do poço. Tem recurso. Tem caminho. Tem caminho. Eu tenho certeza que essa fala do pastor Maurício Fragali ajudou muita gente, vai ajudar muita gente. E a gente tem aqui 2 perguntas que vieram pelas redes sociais, que eu vou fazer agora, tá? A primeira é um pedido de dica de leitura. Pode ser na Bíblia, pode ser fora da Bíblia. Sim. Cara, quando eu recomendo as pessoas de lerem a Bíblia, às vezes é pela primeira vez que a pessoa vai ler. Às vezes já é uma pessoa experiente, mas que diz, pastor, já li a Bíblia, eu não entendo nada.
E se eu for começar a ler hoje, por onde eu começo, pastor? Minha recomendação sempre é o seguinte: não começa pelo livro de Gênesis, porque você não vai entender bolhufa. No livro de Gênesis ainda vai bem, porque tem história pra caramba, história de Abraão, etc e tal. No livro de Êxodo também tem história, você ainda vai e tal, embora às vezes a linguagem da Bíblia, dependendo da versão que você pega, pode ser um pouco complicada, mas de um jeito ou de outro você vai. Mas saiu de Êxodo, quando você começar a encarar o resto, Levítico, Deuteronômio, você vai travar, você vai parar, não vai querer voltar mais. Então, minha recomendação é a seguinte: começa pelo Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? Nós temos 4 evangelhos. Sim. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm uma história do ministério de Jesus. Eles contam uma história de ou parte do ministério de Jesus, ou do ministério de Jesus. O Evangelho de João, não. Então, quando você lê esses 3 primeiros evangelhos, você conclui o que você quiser. Mas o Evangelho de João, não. O Evangelho de João, ele é um evangelho que ele parte de uma perspectiva diferente. É um evangelho que foi escrito para a igreja entender quem realmente Jesus é. Então é no Evangelho de João que você vai ver Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Nos outros evangelhos você não vê Jesus dizendo isso. Então é aí que a gente vai entender a identidade de Jesus e a partir daí talvez construir a nossa identidade. Que a gente Começa falava no Evangelho de João. Perfeito. Maravilhoso. Lê o Evangelho de João. Parte agora então para ler Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios. Por quê? Porque em Efésios, agora Efésios começa dizendo quem você é nessa nova identidade. Você no capítulo 2 diz assim: quem você era? Nós éramos. Nós estávamos envolvidos aí num monte de coisa, no pecado, estávamos envolvidos numa montoeira de coisa, fazíamos as coisas conforme dava na telha, estávamos mal. Mas ele nos resgatou, nos fez assentar com Cristo em lugares celestiais. Então começa a falar dessa nova identidade. Então vai em Efésios para você começar a entender sua nova identidade. Terminou Efésios, vai para o livro de Gálatas. A epístola de Paulo aos Gálatas é aquilo que eu chamo da vacina contra o legalismo. Então é Paulo dizendo: cara, não é pela religiosidade, não é porque você deixa de comer esse alimento, ou porque te proibiram de usar bermuda, não é nada disso que vai resolver o teu problema. Então, aquelas igrejas tradicionais que dizem: você não pode jogar futebol, não pode ir à praia, não pode isso, você tem que ser obediente à lei, ao pastor. E a pessoa fica... Se encaixota. Cara, nada disso tem valor. Então, é a primeira dose da vacina contra o legalismo. A segunda dose é Colossenses, que também fala por um outro lado, mas também fala contra o legalismo. Então, quando você começa a ver essa sequência, eu tenho essa sequência bíblica. Para quem quiser, você vai entrar no site da Nova, nova.com, tem lá essas dicas. Você quer ler a Bíblia? Começa por aqui, a gente bota a lista inteira. Tem o caminho inteiro. Para a pessoa não se enrolar. E ela, lendo nessa sequência que eu apresento, cara, agora você pode ir lá para o livro de Gênesis, vai ficar muito mais fácil. Você não tem como ler o Antigo Testamento sem ler o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o livro do Novo Testamento, seria o livro do Novo Testamento que mais bem explica os eventos, os símbolos, os tipos, as alegorias que aparecem no Antigo Testamento. Então, se você não lê Hebreus, você vai ler o Antigo Testamento e já não vai entender nada. Vai ficar muito mais difícil de entender. Você lê o Hebreus, já fica mais fácil. Então, eu dou toda essa sequência para a pessoa não ler a Bíblia de qualquer jeito, porque senão ela começa a ler por ler. Vou ler. O pastor me deu aqui um livro de leitura anual. Livro de leitura anual tem lá. Tem que ler um capítulo do Antigo Testamento e não sei quantos do Novo, ou 2 ou 3 do Antigo Testamento e um do Novo. E aí, em um ano, você vai fazendo lá os tiques. Em um ano você termina de ler a Bíblia. Aí você pergunta para a pessoa: você leu a Bíblia ali? Um ano eu li tudo. O que você entendeu? Não entendi nada, mas eu li. Mas eu li. Eu li. Não deu nada, não resolveu nada. Então, eu acho que é uma dica muito legal. Mas a gente falou aqui muito de identidade. Sim. Tem um livro que eu escrevi. Desculpe eu recomendar um livro meu, mas é um livro chamado Sua Nova Identidade. Que é exatamente o livro onde eu explico o que é isso. Da onde isso vem e para onde isso vai. E onde a gente encontra o livro, pastor? Cara, no mesmo site. Você pode encontrar nessas plataformas de venda de livros, a Amazon,
Tem o livro lá, se procurar botar lá Maurício Fragali, vai aparecer. Esse e outros, mas eu estou vendo esse livro como sendo um livro muito fundamental para quem se diz cristão. O sujeito se diz cristão, eu sou católico, evangélico, eu sou cristão, não frequento igreja nenhuma. Se você se diz cristão, eu acho muito interessante a leitura desse livro, porque ele mostra quem você é em Cristo. Bases bíblicas, não é minha opinião, não é o que eu acho, não é o machismo. É porque o pastor Fragali pensa assim. Não é o que eu penso. Estou colocando ali versículos bíblicos e desdobrando esses versículos, explicando o que esses versículos querem dizer, muitas vezes no grego, às vezes no hebraico. Não é um livro de teologia pesada, que eu estou falando aqui, do grego, do hebraico, a pessoa já pensa, aquele livro que eu não vou entender nada. Não, é um livro com linguagem muito simples, para todo mundo entender, mas eu boto esses fundamentos, às vezes, para a pessoa entender que eu não estou dando um chute ou um tiro no escuro. Baseado na palavra de Deus. Isso aqui está escrito na Bíblia, no português, mas isso aqui no grego ou no hebraico tem esse significado, assim assado. Quer dizer, não é uma interpretação que eu fiz do versículo ao meu bel prazer. É o que tem a ver com o texto, no contexto, com o lugar. Está escrito no Novo ou no Antigo Testamento? No capítulo 1, 2 ou 3, que às vezes tem a ver com o capítulo. Que livro é esse? É o livro de Hebreus, é o livro de Romanos, tem contextos diferentes. Isso aqui no grego, no hebraico, é isso mesmo. Para a pessoa ficar certa de que não é uma mera opinião. É o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Que eu acho um assunto vital hoje para os cristãos é entender a sua nova identidade em Cristo. Isso, por coincidência ou não, conecta com a próxima pergunta enviada, que diz o seguinte: hoje na igreja, diferentes gerações convivem. Sim. Né? A Bíblia continua falando da mesma forma com todas as gerações? Rapaz, a Bíblia é um livro peculiar demais, porque ela é um livro que foi inspirado para que homens escrevessem, mas quem inspirou é um Deus atemporal. Por isso a Bíblia é um livro atemporal. Então, quando a Bíblia diz assim que Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, a Bíblia é a mesma ontem, hoje e sempre. Então, quando eu pego a Bíblia, eu vou ver princípios e valores que são eternos. Não são coisas que mudam. Então, por exemplo, vou pegar um valor da Bíblia aqui. Sim. Respeito à figura feminina, o respeito à mulher, o valor, a valorização da mulher. Isso é um valor bíblico. Isso não é um valor que a sociedade evoluiu, concluiu, e hoje, no século XX, depois de muita coisa. Esse valor já está na Bíblia desde o livro de Gênesis. Você vai pegar no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando fala da criação do homem e da mulher, olha só que coisa interessantíssima. Deus fala assim: darei ao homem uma fiel ajudadora. Essa palavra fiel ajudadora, a palavra ajudadora, no hebraico é Ezer. Ezer só tem 2 pessoas na Bíblia inteira que são chamadas de Ezer. Só 2. Uma é a mulher. E a outra? Porque tem outras palavras que podem significar ajudadora, ajuda, socorro, auxílio, mas uma das palavras é Ezer. Ali poderiam ser uma dessas palavras, mas Deus escolheu essa palavra, Ezer, ajudadora. Só tem 2 pessoas na Bíblia que são chamadas de Ezer. Uma é a mulher, a outra é o Espírito Santo. Então, o que é o Espírito Santo para o homem? O que é a mulher para o homem? A mulher é para o homem o equivalente ao que o Espírito Santo é para o homem. E é curioso isso, né? Porque isso coloca a mulher num patamar tão importante, que é o patamar real. Sim. Mas há tanta confusão em termos de interpretação dessa parte. Sim. Na sociedade, que distorce isso de alguma Sim. maneira, levando para outro lado de inferioridade, ou Sim. que não é isso, nunca foi isso. Nunca foi isso. Nunca foi isso, desde o princípio. Nesse mesmo texto, diz que a mulher foi tirada do lado de Adão. Muita gente interpreta como uma costela, os judeus, há uma linha judaica que interpreta de uma outra maneira, vê esse lado como sendo uma coisa mais mística e tal. O que importa é que diz que foi tirada do lado, não foi tirada das costas, mas do lado. Há uma frase no mundo que o pessoal diz assim: atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Essa frase é uma mentira, uma burrice, uma besteira, o tamanho do bonde. Ao lado
do homem ter uma grande mulher. Homem nenhum é grande se tiver uma mulher atrás dele. Ele só se torna grande quando ele tem uma parceira, uma companheira que está ao lado dele. Quando ele valoriza essa mulher, não como um capacho, mas como alguém que está ali para compartilhar, né? E ser essa auxiliadora, essa ajudadora. E, cara, é incrível, né? Que, como quem é casado, vê muitas vezes a mulher chegar para o sujeito e falar assim, olha, não vai por aí, vai dar ruim. E às vezes o cara, mulher, você tá com paranoia, que isso? Depois, quando dá ruim, o cara fala, por bem que a minha mulher tinha falado. Porque a mulher tem esse sexto sentido, né? O pessoal chama de sexto sentido, né? Ela percebe coisas, a mulher é muito mais intuitiva, o homem é muito mais racional. Então, às vezes, ela olha para os negócios, isso aí, esse cara não está me cheirando bem. O homem não intuiu, mas a mulher tem aquela intuição. Perfeito. Então, cara, a mulher, ela tá ali. Sabe que quando a Bíblia fala do homem e da mulher, ela não fala como dois inteiros que interagem, mas como duas metades que se complementam. Então, não dá para o homem dizer assim, mulher, não é isso. Eu preciso de uma mulher. Ter um amigo é muito bom, mas ter uma esposa é outra história. É outra história, é outro nível, é outro departamento. Perfeito. Maravilhoso. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e nós percebemos aqui, em diversas histórias que aqui conversamos, comentamos, que saúde é muito mais do que tratar sintomas, é integrar corpo, alma e espírito. Desde já eu antecipo aqui os meus mais sinceros agradecimentos pela presença do nosso querido pastor Maurício Fragale, doutor Eduardo Paradella, e a vocês que ficou junto conosco até o final do nosso bate-papo. Até o próximo episódio.